meus amigos, segunda-feira, altura de falarmos aqui um bocadinho de basquetebol e temos muita coisa para falar, porque estamos a um jogo de fechar a temporada, ou dois, no pior dos casos. Já fechámos a temporada na Liga Betclic, já vamos falar disso. Tivemos uma troca, Sr. Ricardo, uma troca durante as finais, que é sempre algo inusitado, e além disso, temos aí Portugal, muito perto. Eu disse segunda-feira, hoje é terça, desculpem. Temos muito perto de Portugal a jogar no Eurobasquete feminino, portanto estamos aí com um episódio cheíssimo, não é? E cheio-nos de calor, porque eu estou a morrer. Epá, eu também estou a morrer de calor aqui, pá. Como é que estás? Está tudo bem? Está tudo bem. Também estou a morrer de calor, tenho sofrido muito com o calor nos últimos Eu dias. estou com uma cara cansada. Parece que estou a ser defendido pelo Caruso, estás a ver? Sinto-me apertado por todos os lados, parece que vem o Dort de um lado, Caça no Wallace do outro. Portanto, Pá, e não me sinto bem, não me sinto bem. todos os teus lançamentos de hoje estão falhados então, não é? Sim. Por acaso tenho uma pergunta para te fazer na sequência de coisas que aconteceram esta semana. Tu és fã de Snake ou gostas de solitário? Jogar Snake. solitário? Gostas mais de Snake? Portanto, Gosto. nunca serias apanhado a jogar solitário num jogo das finais da NBA? Não, nunca seria. Primeiro, porque jogar solitário num jogo da NBA é. Num jogo das finais da NBA. Exato. Só ao alcance de alguém que está mesmo muito desinteressado no que está a ver. E depois só o trabalho de estar a fazer download do solitário para o telemóvel. Vocês têm que ser uma coisa que eu quero muito fazer, não é? Jogar solitário em plena arena da NBA com milhares de pessoas a viver, um jogo louco. E eu estou a jogar o meu solitáriozinho. Não é? É assim. Também não é. Também estás a dizer. Também não tem, o senhor não tem responsabilidades, não é? Estamos a falar do Stephen A. Smith, o conhecido. Eu não queria usar o termo comentador ou analista. O senhor que vai à televisão às vezes para falar de coisas que acontecem, que gravitam à volta de basquetebol, porque de basquetebol não fala. Foi apanhado em pleno jogo 3 ou 4, o que foi, das finais da NBA, ali entre o terceiro, no final do terceiro quarto ou no início do quarto período, a jogar solitário com o jogo a decorrer, portanto, a preparar-se para ir falar com conhecimento de causa sobre o que estava a acontecer. Sim, e tem uma coisa, sabes que eu já dei por mim a querer que ele seja mesmo o candidato à Casa Branca, porque não conseguia fazer as duas coisas e portanto poderíamos Sabes que perder. ele há poucos dias foi ao programa do Jon Stewart, ao Daily Show, não sei se viste. E é estranho porque tenho grande respeito por Jon Stewart, tenho zero respeito por Stephen A. Smith e de repente estavam os dois a falar e pareciam que estavam tão na mesma sintonia. Sim. Que aquilo para mim foi quase entrar numa quinta dimensão. Portanto, nas últimas eleições dos Estados Unidos, no ano passado, o Stephen A. Smith tem o seu programa, não é? Onde fala de inúmeras coisas. E ele falou. Sim, dá conselhos, não é? Sim, dá conselhos, mas ele focou-se muito dá conselhos de relações. Dá conselhos de tudo. Na corrida à Casa Branca, e eu ouvi-o a falar e pensei assim para mim: olha, fala melhor disto do que de basquetebol. Mas pronto, Ricardão, nós vimos juntos, ainda que à distância, o jogo 4. Mas depois não fizemos podcast a seguir porque o jogo 5 era já nesta segunda-feira, portanto o timing não batia certo. Mas eu fiquei com a ideia no final do jogo 4, especialmente no push que os OKC fizeram, que viraram o jogo e depois ganharam-no, fiquei com a sensação de que, olha, acho que finalmente o OKC encontrou aqui a fórmula para quebrar esta crescente defesa de Indiana. O two-man game, Jalen Williams e Shea, muitas vezes envolvidos em ações onde um bloqueia para o outro e os espaços estavam a aparecer. O Shai Gilgeous-Alexander a tirar finalmente o Nembhard de frente e para ser defendido pelo Nesmith, que parece que ele gosta bastante. Fiquei com essa sensação. E ao ver este jogo 5, ainda que não totalmente, mas acho que se confirmou. Acho que o Oklahoma encontrou ali uma fórmula para conseguir desmontar a defesa de Indiana.
E isto é uma vitória de ser campeões. Não sei se sentiste o mesmo que eu, ou achas que isto é só a questão defensiva que finalmente trouxe pontos em transição, finalmente os turnovers deram ações de marcação de pontos, triplos e layups e fundanços. Não sei, que ideia é que ficaste destes dois jogos? Eu não vi as coisas da mesma maneira do que tu. Vi que Ok. nesse jogo 4, essa alternativa que eles encontraram desse two-man game entre Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander para resolver ali a parte final do jogo foi uma jogada, não sei se foi planeada porque por isso simplesmente não tinha sido utilizada nos 3 jogos anteriores. Eles tinham-se bloqueado 3 vezes no total dos 3 jogos anteriores. Uhum. E portanto, e naquele último período bloquearam-se 7 vezes e nesse jogo bloquearam-se 9 vezes. Portanto, pareceu uma cartada inventada naquele último período, se calhar não muito testada, mas especificamente para o Shea ser defendido pelo Nismith, que é um bom defensor, mas que usa muitas mãos, e como usa muitas mãos, entra muitas vezes em faltas. Houve ali também algumas faltas que não deviam ter sido Ele foi marcadas. Houve expulso ali, nos últimos dois jogos. Não exato, nestes, nos anteriores. sim, foi excluído dos jogos 3 e 4, mas eles foram à procura desse matchup em específico. Não acho que eles, não fiquei com a sensação no final desse jogo 4 que eles tivessem resolvido os Indiana Pacers. Aliás, eu achei foi de uma grande improbabilidade ganharem um jogo onde marcaram 3 triplos e onde fizeram 11 assistências. Foi o mínimo de assistências que fizeram e apenas 3 triplos convertidos, e foi uma grande improbabilidade, um bocadinho à semelhança de Indiana ter vencido o jogo 1, também me pareceu uma grande Mas eu improbabilidade. foquei-me especificamente no quarto período. Eu sei. Nesse quarto período, eles conseguiram defender melhor, de facto. A equipa de Indiana, pura e simplesmente, deixou de conseguir meter a bola no cesto. Eles fecharam bem o lançamento de 3 pontos. Eles conseguiram impedir que os Pacers marcassem um único triplo das 8 tentativas que tiveram nesse quarto período. E depois, o Double Big, nessa altura, acabou por ter sucesso, sobretudo pelos ressaltos, pelas posses de bola que terminava no meio campo defensivo e que somava no meio campo ofensivo. Portanto, as coisas correram bem nesse jogo 4, nesse final desse jogo 4, mas eu não fiquei totalmente convencido que tivéssemos aqui uma fórmula de repente que resolvesse os Pacers. O que eu acho que aconteceu no jogo 5, no jogo desta noite, foi, em primeiro lugar, do lado dos Pacers, o Haliburton completamente limitado do ponto de vista físico, e depois, entre a defesa asfixiante da OKC e o empurrão que o público deu, eu acho que os Pacers fizeram uma pinguinha na cueca e não. Eu fiquei com a sensação que o jogo estava decidido desde o início, e depois eles estão sempre a conseguir ir buscar o jogo, mas eu Pois acho é que isso. foi Eh, muito influência de público. O Miguel Candeias, eu falava com ele ontem à noite e ele dizia-me que ele vai há 30 anos a todas as finais da NBA. Ele diz que nunca viu, nunca sentiu, nunca tinha sentido nada como o ambiente de ontem à noite. Foi uma coisa absolutamente inacreditável. mas eu por acaso não senti que isso tivesse afetado, obviamente com o E o, Haliburton. O Haliburton assim, porque depois de repente tens que ter role players a jogar melhor, e role players fora de casa com Claro. aquele ambiente é mais difícil. Acho que esta combinação foi aqui uma mixórdia que não ajudou os Pacers. Eu achei que o público ajudou numa coisa, que é quando a equipa de obviamente ajuda em mil coisas, mas neste jogo o que eu senti mais em relação ao público foi quando os Thunder começaram a criar turnovers, e houve ali uma sequência no segundo período, se não estou em erro, de 2, 3 turnovers em 4 ou 5 posses de bola. E houve um triplo do Jalen Williams, houve uma espécie de um layup de alguém que agora não me lembro quem foi. Ou seja, senti que nesse momento o público também empurrou a equipa para uma pressão defensiva mais asfixiante. Mas sim, eu Mas assim, continuo a mas achar. depois tinham uma vantagem larga e depois deixaram-se reduzir para É 2 isso, pontos eu, apenas. eu Quer ia, dizer, eu ia tocar nisso, mas eu queria só dizer isto para lançar não, mas para dar o toque já para o jogo 6. Eu acho, sinceramente, pelo aquilo que vi no quarto período do jogo 4 e pelo que vi neste jogo a nível ofensivo, eu acho que os Oklahoma City Thunder já perceberam o que é que têm de fazer para
para conseguir que os seus melhores jogadores possam decidir o jogo. Vamos ver se conseguem ter sucesso ou não. Tu destacaste bem a questão dos triplos tem sido muito, muito relevante ao longo destas finais E eles vão fazer uma coisa muito interessante que tem ajudado à medida que a série se tem desenrolado, que é, eles querem libertar obviamente os dois ball handlers principais, o Shea e o Jalen Williams. Mas o Andrew Nembhard está a defender muito bem, o Nesmith está a defender muito bem, o sistema defensivo dos Pacers tem-me surpreendido positivamente no 5 contra 5 em meio campo. E o que é que eles estão a fazer? Estão a usar bloqueios, não é na zona da linha dos 3 pontos, estão a usar bloqueios, estão a fazer pick and roll no meio campo. Estão a fazer pick and roll a 3/4 do campo, na linha de lance livre do outro lado. Assim que eles sofrem sexto, os Thunders sofrem sexto, repõem a bola e o Shea recebe a bola dentro de campo, ali na zona da sua área restritiva. Portanto, tem que atravessar os 28 metros até ao outro lado e logo mal recebe a bola, está lá o Hartenstein para lhe dar um bloqueio, ou até estão os dois grandes para lhe dar 2 bloqueios. E isto é inacreditável. E às vezes até Isto tem a fazem ver isso. com a pressão. Diz. Desculpa, eu ia só dizer que às vezes eles até fazem isto quando o Shea não tem a bola, ou seja, a bola está de um lado e eles fazem bloqueios para o libertar ainda dentro do meio campo, para ele poder embalar. E depois se eles conseguirem receber a bola usando um bloqueio, a partir do momento em que atrasam o seu defensor ligeiramente, têm toda aquela verticalidade e aqueles 20 metros que têm à frente para poder castigar os defensores que estiverem do outro lado em desvantagem numérica, mas só assim é que eles têm conseguido ultrapassar, de certa forma, esta pressão em campo inteiro aplicada pelo TJ McConnell, pelo Andrew Nembhard, pelo Aaron Nesmith, que é uma coisa que nós não costumamos ver na NBA, não vemos quase nunca na fase regular, não vimos durante muitos anos, foi uma coisa que foi trazida, eu lembro-me pelo Sérgio Scariolo quando foi adjunto dos Toronto Raptors no ano em que eles foram campeões, o Scariolo implementou uma defesa campo inteiro nessa equipa orientada pelo Nick Nurse, e aos poucos o Eric Spoelstra começou a fazer aqui e ali. Quando tens as peças, não é? Tens o Davion Mitchell, ok, vou meter aqui este cão de guarda a andar aqui em campo inteiro. E os Pacers estão a fazer isso, que acaba por desgastar muito os jogadores do Standard, mas parece que eles resolveram essa parte e isso tem-lhes permitido sair em transição, tem-lhes permitido conseguir marcar pontos fáceis. Quando eles marcam pontos fáceis, depois ganham mais vontade para vir defender, porque marcando pontos conseguem refazer a recuperação defensiva e estabelecer o posicionamento. O espírito é completamente diferente. E eu agora, até para lançar o jogo 6, tenho uma pergunta para te fazer, porque os Pacers gostam de jogar rápido, gostam de acelerar. Ontem voltaram a fazer mais de 20 turnovers num jogo, muitos erros forçados, outros não forçados, coisas de live ball turnover sem influência da defesa, mas é de estar a cabeça deles já completamente comprometida por tanto pânico que aquela defesa provoca. E a minha questão é, eles no jogo 6 devem ir contra aquilo que é o ADN deles, abrandar um bocadinho para limitar os turnovers? Não, eu não o fazia. Vão manter o mesmo registro? Eu acho que sim, eu acho que esta é uma equipa que já teve 2 jogos de números de turnovers muito altos, não conseguiram ganhar e já falámos aqui desse jogo várias vezes, foi o jogo 1, neste não conseguiram porque também os turnovers começaram a dar mais pontos, mas eu acho que eles não podem mudar, naturalmente. Mesmo com 20 turnovers, estiveram a 2 pontos ali a 8 minutos do fim. Exatamente isso que eu ia dizer, que mesmo com o público, mesmo com estes turnovers, mesmo até com muitos ressaltos ofensivos permitidos em determinados momentos-chave do jogo, quando, por exemplo, o Shea estava no banco, os Thunder conseguiram se manter na frente e até igualar ou ganhar esses minutos por causa dos ressaltos ofensivos e da defesa. Mesmo assim, de repente há um triplo do Pascal Siakam a 5, 6, 7 minutos do fim e o jogo está a 2 pontos. Portanto, eu acho que eles não podem. Agora, se o Haliburton estiver ao nível que esteve ontem, pois quase que se torna indiferente se eles jogam rápido ou devagar. Infelizmente o Haliburton estará a contas com um problema na perna esquerda, Ricardo, é isso? Na perna direita, acho que é direita. Na perna direita. Portanto, ele a certa altura até vai ao balneário. Eu no jogo em si não senti. Houve uma outra vez que me apercebi que ele estava meio a cochear, percebi claramente que ele estava sem explosão, mas não o senti desconfortável ao ponto de eu dizer, ok, ele tem que sair.
Portanto, vou Sim, assumir ele não fazia aquela cara de é, dor que habitualmente é, vemos os jogadores quando estão em sofrimento. Agora, vou assumir que em 48 horas quando é, poderá dar para ele estar relativamente bem. pá, eu tenho sempre imenso receio. Obviamente estamos nas finais, portanto não há aqui poupanças, não há nada a fazer. Claro, estás a É até esticar, partir é até partir a perna, como diz o Cristiano Ronaldo, mas tenho sempre receio, porque estes jogadores já têm 100 e tal jogos nas pernas, uhum, pá, e isto, a distância para se fazer aqui uma ruptura de um tendão daqueles, claro, claro, é muito sim, sim, batem na madeira, que eu não estou numa mesa de madeira, nem eu. mas isto deixa-me logo Claro, claro, preocupado. ainda há bocadinho estava a ver um vídeo sobre o legado de Kevin Durant e estava a ver o momento em que ele se lesionou. O momento em que ele se lesionou, depois quando ele voltou e rompe o tendão daqueles. Olha, ó Ricardo, Sim, mas nós vamos esperar que não aconteça. claro, Obviamente claro, esperamos que não aconteça nada. Mas eu acho que o Tyrese Haliburton mesmo vai a jogo, obviamente, vai, ele diz jogo, que claro, claro. desde que consiga andar vai a jogo, portanto ele vai a jogo, vai fazer tratamento, vão fazer todos os possíveis para ele estar o mínimo limitado. Agora, ele não vai estar a 100%, nem sequer vai estar a 80%, porque ele não Uhum. consegue acelerar, não consegue explodir, não consegue criar separação. A defesa do OKC já é incrível e Era com ele exato. assim não consegue fazer nada. Portanto, está ainda mais dependente dos colegas. Siakam fez um bom jogo, atenção, Muito bom mas jogo. não Grande, chega, grande, não chega. grande série. Não É, sei se não grande é o série, segundo melhor jogador destas finais, ou o terceiro melhor. O terceiro melhor é melhor, está no terceiro top melhor. 3. Terceiro Está no melhor top 3. e porque nós estamos há 15 minutos a falar deste jogo e ainda não falámos do lead, não é? Ainda não falámos do mais importante, que é o jogo inacreditável que Jalen Williams fez. Ofensivamente, naturalmente, 40 pontos, chama logo à vista. Defensivamente, impressionante. 14 em 25 lançamentos de campo, portanto 56%, 3 em 5 3 pontos, 9 em 12 da linha de lance livre. Eu vim de Aveiro hoje e vinha a pensar aonde é que eu coloco este jogo dos jogos que eu me lembro de domínio de finais e os jogos do Kawhi em Toronto, os jogos do Kobe, nomeadamente contra os Orlando Magic. Eu senti isso, senti que havia poucas coisas que o Jalen Williams ontem não conseguiria fazer. Ah, Ofensivamente, ele estava imparável. Quem quer que fosse que passasse à frente dele, ele conseguia resolver com uma facilidade e uma subtileza e uma elegância que é incrível. Ele fez 24 anos há 60 dias, há 2 meses. É um miúdo que está ainda longe, está há anos de entrar no seu prime. Nesta altura já é top 15 de liga, factualmente, porque ele entrou na Third oh, All NBA Team. Um, e durante certa altura desta temporada, foi uma conversa que já não me lembro se tivemos aqui, lembro-me que tive noutro podcast e que temos num grupo muitas vezes onde estamos, que fala durante a madrugada quando estamos a ver jogos, a ideia de que quem é que é o fiel escudeiro do Shai Gilgeous-Alexander, se é o Chet Holmgren, se é o Jalen Williams. Eu percebo a ideia do quão analytics darling é o Chet Holmgren, um talento geracional do ponto de vista defensivo. É claro que ele ofensivamente ainda não consegue dar aquilo que nós lhe antevemos que ele pode dar, mas defensivamente não há muita gente que consiga ter a combinação de ferramentas, de versatilidade e de, enfim, e leva ao chão de uma equipa só pela sua presença no meio campo defensivo. E eu percebo isso tudo. E eu também vacilo quando penso nisso. Agora, o Jalen Williams nunca, em nenhum momento da sua carreira, vai ser retirado do campo porque não tem um matchup favorável. Nunca. E o uhum. Chet Holmgren não podemos dizer a mesma coisa. O Jalen Williams nunca vai ser retirado do campo. Não só nunca vai ser retirado, como se calhar vai ser o jogador mais importante para o equilíbrio de todas as equipas por onde ele passa. Eu sei que o Shea é o MVP, mas o Jalen Williams, quando não há Chet e quando não há Isaiah Hartenstein, joga a poste e aguenta-se defensivamente com os postos contrários, Uhum. ofensivamente pode funcionar como playmaking hub, pode jogar dentro porque ele sabe trabalhar de costas, pode jogar fora. Sai o Shea, ele tem que ser o ball handler principal e então já tem boa tomada de decisão a partir do bloqueio direto, pode jogar um contra um e servir os companheiros, pode jogar um contra um para partir tudo como ontem fez e finalizar, finaliza com as duas mãos. É verdade que ele não tem um drible de um grande base, mas tem um drible que já Sim. consegue não perder bola, já é muito interessante. É verdade que ele defensivamente não é uma carraça como o Ludort e o Alex Caruso, mas ele é o único jogador da equipa
pode defender o base contrário e o poste contrário. Este ano vimos-lo a defender o Nikola Jokic, mas também o vemos a defender, se for preciso, os bases da equipa contrária. Não é a carraça defensiva, mas é um jogador que não vai ser ultrapassado, nem vai ser um elo fraco quando estiver a defender. E, portanto, um jogador que defende todas as posições é capaz de defender todos os jogadores da NBA, ou pelo menos não ser comido de cebolada se for posto a defender qualquer jogador da NBA. Ofensivamente, pode desempenhar qualquer papel, pode ser ball handler, pode ser spot-up shooter e está a melhorar nessa área, porque é uma área que ele tem que trabalhar. Pode jogar dentro, pode jogar fora, pode jogar a base, a extrema poste. Quer dizer, eu não tenho dúvidas de quem é o segundo melhor jogador desta equipe. Concordo 200%, mas deixa-me referir isto. Eu acho que Oklahoma vai ser um problema lidar nos próximos anos, mas eu acho que uma eventual dinastia de Oklahoma vai nascer no dia em que o Chet atingir o seu potencial defensivo de tal forma que tu consegues trocá-lo para base 10 vezes num jogo e em 6 delas tu aguentas-te, que é o que acontece, por exemplo, com o Rudy Gobert. Aparecem muitos highlights, mas se fores ver, em 10, em 100 postes de bola, são muitas mais aquelas que ele evita. No dia em que o Chet atingir esse nível, no dia em que eles puderem jogar com o Chet sozinho como poste, obviamente depois com Lu Dort, Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander, tudo bons defensores, Aaron Wiggins, tudo e mais uma coisa, mas no dia em que o Chet atingir, e atenção, o Chet já é, na minha opinião, dos 3, 4, 5 defesas mais impactantes. Protectors. Sim. Defesas mais impactantes em momento de defesa do cesto. No dia em que ele conseguir tornar-se esse jogador, vai ficar dinastia, porque eles vão ficar imparáveis. Eles vão ficar completamente imparáveis. E ontem até podem não ser imparáveis, mas é uma coisa que tu tens sublinhado. Imparável é como quem diz, não é? Não, mas a questão da formação da equipa até por causa do CBA, e tu tens batalhado muito neste aspecto. Daqui a 2 anos, quando eles tiverem que fazer as extensões de contrato máximo do Chet e do Jalen Williams, tiverem que assinar os seus segundos contratos, eles estão ainda no contrato rookie, quando isso acontecer, eles tiverem que começar a tomar decisões difíceis, porque Hartenstein termina contrato precisamente quando entra o contrato novo do Chet, e vamos ver se a margem para o Hartenstein continuar. O Caruso também, idem aspas, o Cassian Wallace no ano seguinte vão ter também que tomar uma decisão sobre isso, e portanto, essa evolução do Chet, se for a um nível em que tu possas abdicar dessas peças, quando o dinheiro já não der para toda a gente, permitir-lhes a continuar a este nível, se calhar não serem imparáveis, mas continuarem a ser esta força dominante. É isso. No dia em que o Chet puder ser um 5 a full time, como foi no ano passado, mas que depois lhe custou quando chegou ao playoff. Mas no dia em que ele conseguir ser um 5 full time e que eles não precisem de ter um jogador de quase 30 milhões, como é o caso do Hartenstein, como eu vou dizer backup, mas percebam que não estou a dizer que ele é o suplente do Chet. No dia em que eles não precisarem disso, é o dia em que eles vão poder ter o Big Three completamente selado e poder construir à volta. Portanto, eu concordo, acho que o Jalen Williams tem um talento de multifunções que depois não só na defesa, mas depois no ataque nos permite estes jogos de 40 pontos de uma eficiência brutal. Aliás, aquela bandejazinha que ele tem com a mão esquerda. Agora já é imagem de marca, meu, é incrível. Está a começar a ficar a imagem de marca. Não falhou. E o Chet não vai ganhar peso para defender os Jokic da vida, claro que não. Mas se ele ganhar o suficiente para se aguentar com os Miles Turner, é que ele não aguenta com o Miles Turner. Pois é isso. Ele é dominado pelo Miles Turner, e pelo menos os Miles Turner ele tem que se aguentar. Eu acho que o Chet é a chave, porque Shai Gilgeous-Alexander é o MVP, é o superestrela. Jalen Williams caminhará para ser superestrela e para ser All-NBA durante muitos anos. A chave aqui está no Chet, não é? Aonde o Chet atingir, ou quando o Chet, quando atingir o seu imenso potencial defensivo, que eu na liga só consigo ver jogadores como Anthony Davis, Evan Mobley e Victor Wembanyama, no dia em que ele se atingir, aí esta equipa fica muito, muito difícil de controlar, e eles já são, né? Então uma vitória de ser campeões. Ricardo, jogo 6 é de quinta para sexta. Qual é que é a tua crença que ainda teremos mais um jogo 7?
que neste momento inclino-me para a vitória de OKC. Para já conseguiram fazer aquilo que ninguém conseguiu nestes playoffs, Dois que é jogos, né? duas vitórias consecutivas aos Indiana Pacers, ou impor duas derrotas seguidas aos Pacers, melhor assim. Vêm com o momento da série, finalmente estão em vantagem na série, coisa que também ainda não tinha acontecido, tinha sido sempre empate ou liderança de Indiana. E apesar de jogarem fora de casa, eu acho que entre a limitação do Haliburton, a necessidade dos jogadores de Indiana terem todos de dar o step up em simultâneo. Verdade que estão em casa e em casa jogam todos melhor. Pode eventualmente fazer ali aquela gente andar um bocadinho sobre brasas. No entanto, Rick Carlisle está a provar mais uma vez porque é que é um dos melhores treinadores do mundo, um dos melhores treinadores da NBA. Bem, não me admirava que ele sacasse mais um coelho da cartola no jogo 6 para levar isto a um jogo 7. Eu recordo mais uma vez, foi um jogo em que eu fiquei com a sensação de domínio total de OKC, de defesa incrível de OKC, de ataque desbloqueado de OKC, e no último período, com a Indiana a jogar mal e com a Haliburton a terminar a partida com 0 lançamentos de campo convertidos, estavam a 2 pontos. E, portanto, era ali uma questão de 2 minutos em que o OKC tirava as bolas ao ferro e que eles marcavam 2 ou 3 triplos seguidos e aquilo virava e já não voltava a virar outra vez. Pai, portanto, eu tenho que admitir, esta equipa não morre, recusa-se a morrer, recusa-se a morrer, e isso é incrível, porque ninguém adivinhava isto e eu vou chicotear-me durante o verão porque Eu dei 4-0, pá. Eu dei não 4-0. via nada disto. Também para já só estou a falhar por 2. Para já só estou a falhar por 2. Muito bem, muito bem. Eu tinha aqui nos meus apontamentos uma coisa que queria mesmo falar e portanto vou só tocar neste assunto, que é primeiro período, Ricardo, 3 lances praticamente seguidos em que o Isaiah Hartenstein faz 3 passes, um até é de costas, para 3 slashes do Jalen Williams, 2 sem marcação de ponto. Uma dupla que está a combinar incrível. Muito bem. O Hartenstein não está a ter a melhor série, ainda tenha tido um bom jogo a nível de ressaltos ofensivos, mas ele de vez em quando faz coisas tão à posta-europeu, com todas as bases certinhas do que tem de fazer, que tu dizes, este gajo numa outra equipa não era a estrela, mas era inacreditável. E aqui ele é inacreditável, atenção. Hein? E repara nisto, ele para mim é um dos melhores postos da NBA. E eu já o dizia desde os tempos dos Knicks, quando ele ainda era suplente do Mitchell Robinson, que achava que ele devia ser o posto titular dos Knicks. Ele já é um fantasy darling desde os anos em que ele estava a jogar 10 minutos em Los Angeles, nos Clippers. Nos Clippers. A nível de per minute é incrível. Eu lembro-me de o ver na G-League, ele partia tudo na G-League. Eu já não me lembro se ele foi MVP ou se ficou no top 5 para MVP da G-League, mas os números dele, o Nemias foi segundo runner-up na G-League num ano, no ano em que o Carlik Jones foi MVP da G-League. E os números do Nemias, ao lado dos do Hartenstein, nos anos em que o Hartenstein estava na G-League, não são nada. O Hartenstein fazia coisas absolutamente inacreditáveis na G-League, em termos de números. Depois chegou à Liga, andava a saltitar de uma equipa para outra. Esteve nos Clippers, esteve nos Denver Nuggets, aprendeu também a passar com o Nikola Jokic, esteve nos Denver Nuggets, também passou por lá. Esteve, já não me lembro se foi nos Houston Rockets. Estarei enganado. Esteve nos Rio Grande Valley Vipers, sim. Esteve em Houston, esteve em Denver, Cleveland, confesso que já não me lembrava dele em Cleveland. Olha, Cleveland já não me lembrava. Esteve 16 jogos em Cleveland. É um posto europeu, portanto tem outro tipo de mentalidade. Depois teve que arranhar muito para conquistar o seu lugar na NBA. E ainda esta semana o The Athletic faz um artigo em que questiona diretamente o Hartenstein, como é que ele aceita tão bem o facto de repente passar a ser um jogador que, se for preciso, não joga 1 minuto, se for isso que a equipa precisa. Ele diz aqui, o que interessa é o programa, a equipa, a organização, e o objetivo final. E é um jogador que genuinamente se percebe que aceita isso. E que aceitam todos ali. O Jalen Williams andava a defender o Jokic contra os Denver Nuggets e nunca mais joga nos playoffs da NBA. E foi um jogador importante para o Jalen, para se desenvencilharem do Nikola Jokic e dos Denver Nuggets. Cara, o Isaiah Joe não jogou ontem. Não jogou. E eu acho ainda bem, porque o Aaron Wiggins já devia estar a jogar há muito mais tempo, mais minutos, e o Isaiah Joe está-lhe a roubar esses minutos e é um buraco defensivo. Mas em relação ao Hartenstein, toda esta sistemática procura por um lugar na NBA, por se fixar na NBA,
de repente encaixa num sítio que foi Nova Iorque, onde de facto aquilo que ele oferecia era valorizado e era uma necessidade daquela equipa. Especialmente depois da lesão do Mitch Robinson. Ele foi desenvolvendo aquele push-shot ali a 2 metros do cesto, já tinha a capacidade de passe que não era muito explorada, mas que ele de certeza que também melhorou muito em Denver, até pela partilha de balneário com o Jokic, e de repente ele tornou-se um poste tão completo, que passa muito bem, e metes a bola no gajo e de repente tens jogadores como Estar à volta dele. o Cassius Wallace a cortar, a fazer um mini trabalho do Jokic, não é? A servir os slashers, como o Jalen Williams, ontem vimos isso funcionar. Dá bons bloqueios diretos, pode jogar como roller, pode jogar dentro a receber e a meter a bola para fora, ou a usar o dribble, porque é um europeu que tem dribble e que tem técnica individual. Eu acho que é dos postos mais completos que há na liga e estou muito feliz que ele tenha finalmente tido a oportunidade de assinar um grande contrato. E que seja valorizado numa equipa que muito provavelmente vai ser campeã da NBA e que não seria campeã sem ele. Eu ia-te lançar isto das duas contratações que eles fizeram, Caruso e Hartenstein, qual achas que está a ser a mais importante? Epá, são as duas muito, muito importantes. O Caruso ganhou jogos de playoffs. O Caruso ganhou jogos de playoffs Defender o Jokic. quase sozinho a defender o Jokic. Sem o Caruso, se calhar eles já tinham sido eliminados. Em jogos muito específicos em questão e o Hartenstein também. O Caruso não marcou 20 pontos num único jogo da fase regular. Nestas finais já tem 2 jogos de 20 pontos e ofensivamente não lhe é exigido nada. O que lhe é pedido é aquele mergulho que ele dá ontem no terceiro quarto, em que quase que vai com a boca ao chão para sacar aquela bola, em que é uma posse de bola, pá, é uma posse de bola, não é por uma posse de bola que tu ganhas um jogo, às vezes é, mas pá, é uma bola, e pá, ele tem 30 e tal anos, não precisava de se atirar para o chão, vão lá os outros putos para atirar-se para o chão, mas ele atira-se e isso contagia os colegas, isso contagia o público e isso ganha jogos. Olha, muito bem, jogo 6 então na sexta-feira. Deixa-me só dizer-te isto. Shai Gilgeous-Alexander está quase com 2 blocos e 2 roubos por jogo nestas finais. Ontem impressionou-me a forma como ele é um plus na defesa. Ele teve pelo menos 2, 3 jogadas onde os seus blocos não só tiram pontos aos Pacers, como depois valem pontos do outro lado e diretamente a seguir a esse lance, portanto são 4 pontos, portanto o Shai tem realmente este argumento defensivo que não sendo um jogador pesado e que muitas vezes, por exemplo, o Siakam tem tentado explorá-lo, pelo menos ele sabe onde, posicionalmente é um bom jogador, os blocos que ele faz é muito de posição e vai por trás e tu estás a debater com outro jogador e ele na ajuda tira-te a bola e eu gosto de ver o Shai quando ele tem esta vertente. Queres contrapor? Quero contrapor um bocadinho, porque sendo que ele não é um buraco no meio campo defensivo, alguns dos seus roubos de bola são de arriscar ir à queima, de ficar a dar a linha de passe claramente, em vez de fechar a linha de passe, está a dar a linha de passe e depois salta e consegue o roubo de bola. Mas também ele faz isso porque sabe que tem outro... Certo, mas os roubos de bola nem é tanto aquilo que eu mais critico dele no meio campo defensivo. Eu acho que os desarmes de lançamento dele, na maior parte das vezes, é porque ele está atrasado nas rotações, é porque ele se deixa enganar. Ele falha muitas rotações defensivas. Ele falha muitas rotações defensivas. Concordo com muitas vezes coloca. Olha que eu tenho. Então, nestas finais, de vez em quando há ali uma frustração do Dort que anda ali a defender durante 24 segundos e de repente o Shai falha a rotação defensiva e tem que ir lá 3 gajos tentar desarmar. Ok, vou prestar atenção total isto não é nível ação Whiteside que se deixava propositadamente ultrapassar para tentar ir ao desarme. Aqui não é isto, obviamente, mas eu acho que ele é um bocadinho calão no meio campo defensivo. Calão, espera, deixa-me dizer isto. Calão não é no sentido de ele ter a postura de ser calão, de ser sempre calão. Ele está tão mal habituado pelo que tem ao lado que ele resguarda-se um bocadinho na defesa porque quer reservar todo o seu esforço, toda a sua energia para o ataque. E às vezes era preciso que ele tivesse um bocadinho mais ligado. Ou então,
se calhar estamos à espera que todos defendam com o mesmo nível de energia e rapidez e velocidade que os outros que estão lá, e isso é impossível de É conseguir. impossível, e não é só isso. Isto é uma equação e tu tens uma barra de energia, também tens que olhar para o ataque. Portanto, não me choca que ele se resguarde, mas não acho que ele seja assim tão calado. Mas pronto, whatever. Eu vou estar atento neste jogo 6 para depois, para depois a seguir vir trazer as minhas ilações. Olha, no meio desta brincadeira toda, tivemos uma troca que eu confesso que foi absolutamente surpreendente para mim. Acho que terá sido para 99% das pessoas. Alguém me tinha mandado uma mensagem de trabalho a pedir qualquer coisa que eu não tinha enviado, e eu estava no telemóvel a preparar para enviar, e de repente cai a notificação e eu depois esqueci-me de enviar o que tinha para enviar, demorei depois uma hora e tal a enviar, e depois, tu não mandaste? Desculpa. Desmond Bane foi para os Orlando Magic, e eu quero ouvir a tua opinião em naturalmente três vertentes. Se calhar começamos pelo negócio em si, para quem não possa não ter na ideia, é Caldwell Pope, Cole Anthony, 4 escolhas de primeira ronda e uma pick swap, sendo que destas 4 escolhas de primeira ronda, a que nós temos que ter aqui um grande destaque é a mais que provável escolha do próximo ano dos Phoenix Suns. Esse para mim é a cereja no bolo das picks, é essa pick, que pode muito bem ser uma pick de top whatever, top 5, top 1, top 2, portanto é esse o grande prize deste negócio. Portanto, para já queria ouvir a tua opinião sobre o negócio em si. Naturalmente tem que estar associado aos contextos das equipas para percebermos se houve aqui um overpaid, ou se achas que Orlando está no ponto em que tem que pagar para ter alguém e é quase indiferente se é 3 ou 4 escolhas primeira ronda. Bom, eu acho que Orlando já anda há 2 ou 3 anos com Banchero e Franz Wagner, entretanto adicionaram o Jalen Suggs. Não há muita margem em termos de dinheiros para adicionar aqui muita gente, e portanto eles estavam a chegar aqui a uma encruzilhada. Se iam manter esses 3 jogadores, se iam tentar adicionar aqui alguém, fazer um all-in, se iam quebrar, já havia algumas conversas se fazia sentido manter Paulo Banchero e Franz Wagner, que são 2 jogadores que precisam ter a bola na mão para criar, e que andavam, enfim, podiam andar a limitar-se um bocadinho um ao outro. Já ouvi algumas conversas dessas e, portanto, parece-me que Orlando estava numa altura em que sentia que se calhar era preciso fazer alguma coisa para a equipa subir um degrau. Eu acho que esta decisão foi muito potenciada pela paisagem da Conferência Este. A começar pelo facto do Jason Tatum ter tido uma lesão e de repente os Celtics pareciam que iam dominar o Oeste durante muitos anos, acabam por agora provavelmente ir destruir aquilo, ou destruir boa parte do que têm construído, e portanto se calhar durante 2 temporadas os Celtics não vão competir. Os Cleveland Cavaliers, que este ano dominaram a fase regular, mas depois nos playoffs as suas deficiências foram claramente expostas e há muitas dúvidas se vão manter também aquele Big Four ou não, e portanto é uma equipa que está com alguns pontos de interrogação. Filadélfia foi o que foi. Outras equipas que fizeram apostas, Milwaukee tem o Damian Lillard, que sofreu uma lesão grave também no início dos Indiana playoffs. não é propriamente uma equipa que assuste totalmente, não é? Indiana parece uma equipa que mesmo indo às finais, eu acho que no próximo ano vai continuar a ter esta ideia de que Haliburton se calhar não é super estrela, a equipa chegou lá porque houve muitas lesões e o caminho ficou facilitado, e portanto eu acho que esta paisagem da Conferência Este faz com que haja aqui sangue na água e algumas equipas se calhar sintam a necessidade, que é uma oportunidade que podem agarrar de ter aqui 2, 3, 4 anos em que podem beneficiar desta qualidade que está nivelada por baixo na Conferência Este. Eu acho que foi isso que motivou os Orlando Magic a avançarem para isto e motivou a fazerem aquilo que a minha primeira reação foi, acho que a tua também e a toda a gente, deram demasiado pelo Desmond Bane, um jogador sem dúvida com muita qualidade, sem dúvida que se calhar se é um jogador que tem jogado na Conferência Este, se calhar já tinha sido All-Star e no Oeste não tem a mínima hipótese, mas 4 escolhas sem proteção,
a 16ª deste draft já, que é um draft recheado de qualidade. A que tu disseste do próximo ano, que há de ser Phoenix ou Washington, e portanto vai ser certamente uma escolha de top 5, muito provavelmente. E isso são já duas escolhas altas. Deste ano não é lottery, mas é quase, e depois são as outras duas escolhas lá mais para a frente, mais a pick swap, que não sabemos o que é que vai dar, para além de 2 jogadores de rotação, que acabam por ser 2 jogadores que funcionam como contratos expirantes, porque eles na verdade têm o KCP não, o KCP tem player option. O KCP não, porque é player option, o Cole Anthony é que é team option em 2026-27, portanto o próximo ano está garantido, depois o ano seguinte o Cole Anthony é team option, 13 milhões, e o KCP 22 milhões, e muito provavelmente, tendo em conta aquilo que tem sido, ou que foi este ano, e vamos ver o que é que vai ser daqui para a frente, provavelmente ele até aciona essa player option. E essa parte é importante, Ricardo, essa parte é importante, porque neste momento o Kentavious Caldwell-Pope, que está com 32 anos, vem da pior época dos últimos 10 anos da carreira dele, esse contrato neste momento obriga-te a colocar uma pick para o trocares. Portanto, dessas 4 picks ou 5 picks, uma delas é para os Memphis Grizzlies juntar ao KCP, receberem o Caldwell-Pope. Bem, vamos ver o que é que Memphis vai fazer daqui para a frente. Já vamos a Memphis. Eu queria começar com Orlando. Ok. Orlando tem aqui tu disseste bem, que é uma equipa que já há alguns anos que parece que vai avançar para qualquer coisa e depois nunca avança. Mas Orlando tem um Jalen Suggs como o ball handler, claramente não funciona, mas Jalen Suggs como o base que defende os melhores jogadores adversário funciona muito bem. E tu tens Desmond Bane que vem associar a isto. Desmond Bane não é um jogador para defender o teu melhor jogador, mas não tens grandes problemas em ter o Desmond Bane como segundo jogador a defender o segundo melhor jogador de cada equipa adversária. É uma equipa que não precisa que o Desmond Bane seja um base criador a tempo inteiro, não é? Portanto, tanto o Suggs como o Desmond Bane são criadores secundários. Exatamente. E a equipa vai continuar a entregar a bola ao Paulo Banchero, mas eu acho que o Banchero vai perceber com o tempo que de vez em quando, se calhar mais do que menos, deve deferir para o Desmond Bane. O Desmond Bane ganhou essa capacidade em Memphis de ter a bola na mão e tomar decisões. E Desmond Bane é um jogador de carreira a 40% de lançamento de 3 pontos. Pronto, esse é o grande motivo pelo qual eles fizeram a troca. Mas acho que até há outro motivo. Acho que há outro motivo, que é ele entrou na liga como um único e exclusivo catch and shoot. E ao longo do tempo, também porque o Ja Morant falha muitos jogos e tem que ser gerido, o Desmond Bane foi obrigado a aprender a fazer outras coisas, nomeadamente lançar 3 pontos no drible, lançar 3 pontos a seguir a pick and roll, portanto a desfazer do bloqueio para lançamento, e isso é um plus muito grande para uma equipa que precisa não só de jogadores para catch and shoot, porque se fosse só para ser catch and shoot tinhas o Caldwell-Pope e pronto. Não, eles precisam de mais, eles precisam de um jogador que consiga no two-man game com Banchero e eventualmente com Franz Wagner ser uma ameaça tão grande que as defesas têm que comprometer-se ao ponto do Banchero poder depois ter um 1 para 1 debaixo do cesto, onde ele é fortíssimo, mais solto. Portanto, eu acho que o preço, eu confesso que não consigo dizer que é um preço alto, e vou explicar porquê. Porque mesmo que corra muito mal... Quanto mais tempo passa, mais acho que o preço é o preço a pagar, porque se eles é que escolheram o Desmond Bane. Eles escolheram o Desmond Bane. Não é um jogador all-star, portanto eles tinham ali margem para negociar, mas é um jogador que lhes dava o tiro. Ele de carreira, e como tu disseste, catch and shoot na carreira tem 41%, e por causa disso que tu referiste, dele ter que desenvolver a capacidade de lançar a partir do drible, na carreira já tem 39% de lançamentos de 3 pontos a partir do drible. No total está com 41% de carreira. No total. O que é excelente. Para além disso, ele tem, ao longo da sua carreira, por 36 minutos, 11 potenciais assistências de média. E, portanto, isso depois está dependente das finalizações dos colegas. Mas mostra que ele já é um playmaker que sabe encontrar os colegas, que toma boas decisões, pode criar para si porque já lança 39% a partir do drible na carreira, pode criar para os outros porque faz 11 potenciais assistências por jogo, e
pode funcionar como um spot-up shooter porque lança 41, 42% de carreira em catch and shoot e, portanto, seja Suggs, seja Franz Wagner, seja Banquero, podem outros criar para ele. Ricardo, e é o preço a tu pagares por um jogador que não te tira nada do que o Caldwell Pope te dava, portanto, boa defesa, podemos aqui obviamente discutir se ele teve um bom ano ou um mau ano, mas a defesa estava lá. Este ano dos Grizzlies foi uma miséria, portanto, estes 31% que ele teve este ano não devem ser considerados, não é? Sim, sim, sim. Os últimos 2 anos devem ser ignorados no que diz respeito às percentagens do Bane, e tu falaste aqui muitas vezes da mudança de esquema deles, ofensivo, portanto o próprio Bane também sofreu um bocadinho com isso. Ou seja, ele não tira nada de um lado e acrescenta do outro. E portanto eu acho que é o preço a pagar pela oportunidade. E a oportunidade é, como tu disseste bem, o Oeste está aparentemente aberto, a não ser que agora aconteça aí alguma coisa inacreditável com o Giannis. E portanto Orlando ataca. E ouvimos uma das críticas que as pessoas fizeram foi mas a partir de agora Orlando vai ser uma equipa de second apron. Eu estive a fazer mais ou menos as contas. Obviamente é difícil fazer as contas porque vão haver mais moves ano após ano. Mas tendo em conta que o contrato do Jalen Suggs é descendente, tendo em conta que os aumentos dos contratos do Franz Wagner vão ser sempre inferiores ao aumento do cap, há depois aqui uma incógnita muito grande. Naturalmente baixam do apron, não é? Naturalmente. Não, baixam do segundo apron, eles conseguem facilmente estar abaixo, e do primeiro há uma grande variável para o próximo ano, que é se o Paulo Banquero faz All-NBA ou não. Se o Paulo Banquero fizer All-NBA, estamos a falar de um tipo de contrato que aí já te torna difícil andares abaixo do first apron. Mas do second apron eles conseguem com alguma facilidade manter-se, até porque depois há aqui alguns contratos que não são totalmente... Ontem já dispensaram o Gary Harris e vamos ver se ele não já foi ontem lá. Não Ontem já saltou fora. E o Corey Joseph já se fala que também pode saltar, portanto são duas coisas que eles têm que fazer. Agora, em relação ao Bane, ele acrescenta uma série de coisas, para além do triplo que já falámos e da criação secundária, ele é um jogador destemido, ele, finalizações junto ao aro, ele lança 68%, portanto é um jogador que vai à procura do contacto, ele é maçudo, é aquele gajo grande, lança 68% junto ao aro, gosta de atacar close-outs, gosta de criar separação, lança bem floaters, aqueles scoop shots que ele costuma fazer, portanto ele gosto muito. Muitas coisas interessantes que pelo menos não é um Ken Davis Caldwell Pope que não tem autorização para usar um drible porque só sabe lançar, receber e atirar. E Ricardo, as dimensões do ataque. O outro cenário que o Orlando tinha aqui era ir, por exemplo, como tu falaste algumas vezes, a Trae Young, e aí é a tal equação de o que perdes de um lado ganhas do outro. Portanto, dentro da equação... Aqui não perdem na defesa. É isso. O 5 deles vai ser muito interessante. Agora, o que é que resta depois o que é que resta a sair do banco? Anthony Black, é um Goga Bitadze, Mo Wagner quando recuperado da lesão grave, e não tens muito mais. Tens o Tristan da Silva. Que mostrou algumas coisas, mas sim, concordo contigo, o banco está curto. Para uma equipa que faz esta aposta, é uma aposta para ir às finais da NBA. Eu quero só fazer um rewind. No início da época passada, eu acho que quase todos, eu fiz isso, já não me lembro o que é que tu disseste, colocávamos o Orlando Magic claramente no top 4 da conferência este. Portanto, não havendo lesões. O problema é que eles andam no início desta época. Já não sei se foi desta, se foi da anterior, mas eles já tinham sido top 4 há 3 anos ou há 2 anos. E no início desta época, não havendo lesões, era mais um ano em que eles podiam continuar a construir acima disso. Agora o Jalen Suggs falha 50 jogos, o Banquero falha não sei quantos jogos, o Wagner também. Houve uma coisa nesta equipa que me deixou intrigado, que é o que eles fizeram até de janeiro sem Paulo Banquero e sem Franz Wagner, e o que eles fizeram de janeiro para a frente com Paulo Banquero e com Franz Wagner, mas sem Jalen Suggs. E a minha dúvida é qual é que é a real importância do Franz Wagner em comparação com a real importância do Jalen Suggs. Portanto, vamos poder tentar tirar esta dúvida, porque isto tudo tem custo, e o Jalen Suggs, que é um jogador que eu adoro, é talvez um dos meus bases favoritos na NBA, só por uma vez jogou mais de 54 jogos numa fase regular. Portanto, vamos ver, era importante que o Jalen Suggs conseguisse aqui pelo menos estabilizar ali nos 60 jogos, que foi algo que ele, por exemplo, só atingiu uma vez na carreira, que foi na temporada passada quando fez 75 jogos.
Temos 48 no primeiro ano, 53 no segundo, os tais 75 no ano de explosão dele no ano passado, e este ano apenas 35 jogos. Portanto, vamos ver, também era importante ele estar saudável. Olha, olhando agora para o lado de Memphis, isto lança muitas dúvidas. Por um lado, as pessoas mais pessimistas poderão dizer, e eu compreendo o argumento de este é o primeiro passo para um rebuild, porque se calhar eles olham à volta deles para o Oeste e veem 12 equipas com ambições de ir aos playoffs e olham e dizem, ok, nós até somos uma dessas 12 equipas, mas qual é o nosso tier dentro dessas 12 equipas? E então se calhar mais vale fazer aqui qualquer coisa e não ficarmos amarrados aqui durante os próximos 10 anos ao Ja Morant, ao Desmond Bane e ao Jaren Jackson. Compreendo, quero perceber se é essa a tua opinião. Ou por outro lado, eles olham para a CBA e dizem, é muito difícil construir com três contratos monstruosos, nós temos que mais rapidamente possível libertar cap para podermos dar ao Jaren Jackson um aumento este ano que impeça ele ir à free agency, porque o facto de ele não ter sido All-NBA nem defesa do ano torna o Jaren Jackson um jogador que se calhar ele olha à volta e diz, espera aí, eu se for à free agency vou ganhar tanto como posso ganhar em Memphis e posso acabar em Los Angeles, em Nova York, em destino X. Portanto, eles precisam de libertar espaço para fechar eles precisam dar um aumento ao Jaren Jackson este ano para que a extensão dele seja mais apelativa, e eles olharam e disseram, ok, vamos aqui fazer um retooling com 2 jogadores que é muito mais fácil construir do que com 3, e vamos ver o que é que vamos conseguir fazer com Ja Morant e Jaren Jackson Jr. Para que lado é que achas que eles estão mais inclinados? Pois, se queres que diga, não sei, porque eu acho que eles vão querer dar a extensão de contrato ao Jaren Jackson e tentar perceber o que é que o Thomas Izal consegue fazer com uma equipa com um base desequilibrador, que era o que ele tinha também no Paris Basketball, portanto, dar a bola totalmente ao Ja Morant e ao Jaren Jackson, que cada vez mais é um bom ball handler e tem desenvolvido muito essa sua capacidade. Agora, também fico com essas dúvidas, porque não sei se isto é uma reconstrução, se é uma reconfiguração. É verdade que o Bane falhou 77 jogos nos últimos 3 anos. Ganham aqui 2 role players e sobretudo os ativos de draft, 5 ativos de draft, 2 deles com potencial alto, muito alto. KCP pode ser moeda de troca, Cole Anthony é um expiring, com alguma juventude, pode ter algum interesse na liga. Isto obviamente liberta aqui cap space que pode facilitar a renovação do JJJ e a futura extensão do Ja Morant, mas não sei se não serve aqui de base para eventualmente atacar outra estrela. Tu sabes que quando eu vi isto, a primeira mensagem que eu mandei quando vi isto foi quem é que está a caminho de Memphis. Mandaste para mim. E portanto, vamos ver qual é o próximo passo. Acho que, por outro lado, para eles terá sido mais fácil, entre aspas, abdicar do Desmond Bane, embora eu acho que não partiu deles, obviamente, a troca, senão os outros não teriam pago tanto pelo Bane. Ficaram mais confortáveis com o desenvolvimento que o Jalen Wells teve no seu primeiro ano de NBA. Tem o Vince Williams, que teve muito tempo lesionado, mas que é um 2-3 interessante. Tem o Gigi Jackson a desenvolver-se, portanto há muita juventude. O próprio Scottie Pippen acabou por conquistar um lugar na rotação, portanto há muita juventude aqui. Tem 2 timelines, a timeline do Ja Morant e do Jaren Jackson, e depois tem toda a juventude que faz parte desta organização e que pode ser o caminho para o futuro, sobretudo para um treinador que desenvolve tão bem jovens como é o Thomas Izal. Eu estou mais nessa, eu estou mais nesse campo, no campo do reorganização. Eles olham para o seu plantel e nós tantas vezes falamos disso, né? A quantidade de jogadores que eles têm que contribuem, e parece que vão tendo mais lesões e vão aparecendo mais jogadores. Há 2 anos foi o Gigi Jackson e o Vince Williams, no ano passado foi o Scott e o Jalen Wells. Eu acho que eles olharam e ficaram relativamente confortáveis de, ok, vamos aqui dar um passo atrás, vamos acumular aqui uma série de assets que depois podem nos permitir ir aqui ao mercado de alguma forma. Eu acho que é mais esse cenário, mas vamos ver. Deixa-me só clarificar aqui uma coisa. Nós às vezes temos na nossa cabeça e depois não verbalizamos tão bem.
quando eu digo que eles precisam de libertar espaço para aumentar o Jaren Jackson e depois estender, é porque o Jaren Jackson está numa posição interessante, que é, ele pode estender o seu contrato a partir do atual contrato que ele tem, mas ao mesmo tempo pode receber um aumento para o último ano de contrato que ele ainda tem, que é o próximo ano. E porquê é que isto é importante? Porque o Jaren Jackson, não sendo All-NBA, não se qualificou para um Supermax. E não se qualificando para um Supermax quer dizer que, se o Jaren Jackson for à free agency para o ano, no próximo verão, aquilo que Memphis lhe pode dar é muito, muito semelhante àquilo que todas as outras 29 equipas lhe podem dar. E Memphis, a forma que tem de tentar se proteger é aumentar o contrato do próximo ano do JJJ, portanto, subir-lhe o ordenado de 23 para 30 e tal, e depois estender-lhe o contrato com um max contract. Portanto, aí já nenhuma equipa poderia chegar ao valor que eles dão. Portanto, é isto que nós estamos a dizer com a ideia de libertar alguns salários. Eles ainda têm aqui algumas coisas que podem fazer, os Luka Nards, obviamente o Marvin Bagley não vai lá ficar, mas tem aqui algumas coisas que podem fazer. Ainda tem que resolver a questão do Santi Aldama, que se portou relativamente bem e provavelmente será para estender. Vamos ver o que é que vai acontecer aí, mas tem aqui, por exemplo, um Johnny Conchar que podem naturalmente renegociar ou tentar trocá-lo. Vamos ver. Olha, Ricardo, mais alguma nota sobre esta troca? Só uma que não falámos há pouco quando estávamos a falar de Orlando, é que os principais jogadores de Orlando estão fechados até 2029. Isto dá-lhes 4 anos para trabalharem, para apostarem neste all-in, e eu acho que essa estabilidade é muito importante também para o Jamal Mosley. Desejo-lhes saúde, verdadeiramente, porque ainda não vimos esta equipa toda saudável durante blocos grandes, e agora com esta adição eu espero que sejam saudáveis, até porque vão trazer de volta os equipamentos com as risquinhas, com os É verdade, pinstripes. é verdade. E Sabe qual é portanto, o medo em relação a isso? É se as coisas não correrem bem nos 2 primeiros anos, qual é que é o apetite daquela direção, daquela franquia, para pagar tax, e pagar repeater tax, porque eles vão ser uma equipa tax. Normalmente Orlando não vai ao tax, também é verdade que estão em rebuild há 10 anos, ou lá o que é. Tenho ou seja, se as coisas não correrem bem, quando eu digo correrem bem, é ganharem uma ou duas rondas de playoff. Tenho medo das decisões que possam aparecer ali, mas isso, a seu tempo, teremos tempo para ver isso. Olha, temos campeão nacional. O Benfica, mais um ano a fazer playoff brutal. Às vezes ficam as dúvidas na fase regular. Será que estão tão fortes como no ano passado? Mas depois, quando eles chegam ao playoff, têm estado dominadores nos playoffs. Perderam apenas um jogo neste playoff todo, 2-0 ao Vitória, 3-0 ao Varense e agora 3-1 ao Porto. Perderam o jogo 3. E há já aqui podemos já falar aqui de uma hegemonia, de quase uma dinastia do Benfica, porque eles são tetracampeões, Ricardo. e o mesmo Nia com selo de Norberto Alves, até porque se recuares mais uns aninhos, são 6 títulos em 7 anos para Norberto Alves. 2 no Oliveirense, 4 com no 2 no Oliveirense, depois houve Covid, depois houve um do Sporting e depois então houve os 4 no Benfica. Domínio do Benfica. O Benfica teve muitas lesões ao longo da temporada. O Amad Rory esteve lesionado durante muito tempo, o Carvalho esteve lesionado, o Drexel esteve lesionado. A equipa não conseguiu ganhar rotinas e não pareceu, durante a fase regular, tão forte como o Futebol Clube do Porto, que sempre esteve um bocadinho mais dominador. Mas a verdade, e o José Barbosa falava disso no final deste jogo e na altura das celebrações, parece que todos voltaram e todos puderam estar na altura em que mais contava, nos playoffs, e ganhar esta dinâmica que acabou por ser dominadora. Mesmo na final foram dominadores em relação ao Porto, parece-me que não deixa grandes dúvidas. Quero só deixar aqui 2 notas, uma, João Betinho Gomes, aos 40 anos, foi o MVP do jogo do título, fez um jogo incrível. É daqueles jogadores que eu acho que ele dizia isso na entrevista que ele nos deu ao 00 no mês passado, que ele só está a jogar ainda, se calhar já tinha pendurado as sapatilhas há 2 anos, só está a jogar ainda porque o Norberto e o Luís Catarino percebem muito bem o corpo dele e as necessidades dele, e portanto essa gestão é feita com pinças e com muito cuidado. Provavelmente ele já se teria retirado e portanto ele continua a jogar e continua com vontade de jogar.
Vamos ver o que é que o futuro vai trazer, mas uma nota muito, muito, muito especial para o José Barbosa. José Barbosa, que também tem 6 títulos em 7 anos. Verdade. Era o base da Oliveirense. Era o base Oliveirense. O 6 é um número especial para ele joga com o 6 títulos. Ele, na entrevista à RTP, eu senti um discurso já de despedida. Espero que não seja de retirada. Espero que seja talvez um regresso ao Oliveirense. Vamos ver o que é que Ele termina contrato com o Benfica no final Vamos deste ver ano. o que é que dizem os próximos dias. Sei que ele passou uma altura muito difícil quando a mulher dele foi atropelada, tiveram ali uma fase muito, muito complicada nos últimos anos, mas que agora está tudo bem e portanto ele conseguiu, enfim, então teve ali uma fase, mesmo na seleção, teve que dar um passinho atrás. Acabou por, entretanto, na seleção, perder um bocadinho o comboio e sair aqui do grupo que tem trabalhado nas últimas convocatórias e, portanto, não sei se, apesar de estar na pré-convocatória de 26 nomes, não sei se terá lugar nos 12 finais que vão ao Eurobasket este verão, mas senti ali um tom de despedida, com lágrimas nos olhos, a dizer que ia falar em breve. E espero que não seja retirada, porque acho que o Zé ainda pode dar muito ao basquetebol português, mas espero que possa ser um regresso à sua casa e ao seu bairro e ao seu clube do coração, que é o Oliveirense, e que possa continuar a brindar-nos com o bom basquetebol que pratica. Seria ótimo o regresso aqui ao Oliveira das Meias. Olha, e o Betinho, 6 triplos, 6 triplos no jogo decisivo, inacreditável. Não há palavras, não há Não há palavras. 6 triplos, de vez em quando vai a correr no contra-ataque, pede a bola lá para cima para o alley-oop. palavras. 40 anos, eu não consigo levantar o meu filho, quanto mais. Olha, muito bem, parabéns ao Benfica, 4 títulos realmente, isto é um desafio importante, mais até, obviamente o Porto foi quem mais se aproximou. Sim, uma pena o Porto não ter contado com o Tanner Omlid e com o Exatamente. Miguel Queiroz. Mas eu Miguel queria lançar Queiroz, aqui a luxação no ombro, pelo menos vai questão estar disponível para o Eurobasket, mas foi uma pena não termos na máxima força. mas eu queria lançar aqui a ideia Sporting. O Sporting está num processo de desinvestimento nas modalidades, são várias as modalidades onde o clube está a desinvestir. Futebol feminino, a equipa já não está ao nível de candidatos. Futsal feminino desceu da divisão. E no basquete estamos a ver também, depois de uma aposta muito forte na altura com o Bruno Carvalho, o Frederico Varandas tem outro tipo de prioridades, é legítimo, foi eleito e é legítimo para tomar as suas decisões, mas gostava que o Sporting tivesse mais brilho no basquetebol, porque o Sporting, independentemente de ter ficado em terceiro, e ficou em terceiro na fase regular, tu notavas claramente que estava 2, 3 patamares abaixo de Benfica e Porto, portanto vamos ver se o Sporting vai comer um bocadinho esse gap ou se vai continuar a agudizá-lo. Parece que há um desinvestimento grande. Enfim, saúda-se o Sporting feminino na Liga, acho que é importante para a Liga Feminina, e o projeto do João Pedro Vieira vai continuar a dar que falar, portanto é um homem certo para o lugar certo. No masculino há esse desinvestimento, os rumores que andam a circular em relação a reforços na próxima temporada são todos jogadores, sobretudo estrangeiros, que passaram pelo campeonato português e até por equipas fracas, portanto há essa ideia de desinvestimento e de apostar em jogadores que conheçam o campeonato e que, bem trabalhados, possam dar aqui alguma competitividade, mas parece-me que para a próxima temporada poderão partir também já atrás de Benfica e Porto. Benfica, porque sendo tetracampeão, vai continuar a querer ser competitivo, perdeu e o 2 Porto, jogos o ano porque desde que passado. entrou o Vilas Boas está a fazer um investimento também nas modalidades, não é? Sim. O Benfica é naturalmente parte como foi. O Benfica perdeu 2 jogos no campeonato. Perdeu um jogo na fase regular e perdeu um jogo nas finais. Apenas isso só. Portanto, o favoritismo vai ter que partir do Benfica, a não ser que haja aqui de uma revolução que não se prevê. O Benfica é uma equipa muito envelhecida. O Benfica é uma equipa É muito verdade, envelhecida. é verdade. Eles vão ter É que verdade. fazer muitas mudanças. Eu vi o Algumas Makram Ben Romdan. O Ben Romdan estava a chorar, portanto parece-me que é uma despedida também do Benfica, vamos ver. Vamos ver. Mas a equipa vai ter que mudar muita coisa. E atenção ao Olha, Braga, que vem aí, e já estão a agarrar uma série de jogadores portugueses internacionais. eles O Pedro Nunes está a querer reeditar o Iliabum há uns anos, que lhe deu a Taça de Portugal. exatamente. O Braga que está num projeto forte de modalidades, futsal à cabeça, que este ano não, mas no ano passado ficaram em segundo lugar, foram pela primeira vez à Liga dos Campeões, segunda vez à Liga dos Campeões, empurrando o Benfica, por exemplo, para fora. Este ano
as coisas não correram tão bem, as apostas não acertaram, portanto o Braga está aí também com um projeto para várias modalidades, não só para o futsal, e o basquete é uma delas. Olha, para fecharmos, a nossa seleção feminina já está prontíssima para o Eurobasket, já foram anunciadas as 12. Qual é que é a alcunha? Qual é que é o As nome? linces. As 12 linces. E os linces. As linces. As 12 linces. O lince é unissexo? Há o lince masculino e o lince feminino? Ou não há de ser Eu acho que há masculino e feminino, sim. Ok, com a tartaruga, né? Tartaruga feminina. Havia o Tartaruga, genial, É lembras-te do verdade, é Tartaruga Genial? verdade. Foi quem ensinou ao Sangoku Kamehameha. Onde é que nós estamos? Qual é que é o nome da cidade? Esqueço-me sempre, pá. Brno. Brno. E entramos em ação na quinta-feira para Vamos levar rebentar. logo com a Bélgica, com a campeã europeia e é a melhor jogadora do mundo, a Emma Messman. Portanto, vai ser logo para abrir ali, para mostrar serviço logo na abertura. Uma nota para as atletas que ficaram de fora da convocatória. A Maria Kostrukova por lesão vai desfalcar ali o jogo interior, acaba por ser adicionada ali a Carolina Cruz, a filha do Artur Cruz, que não dá jogo interior, dá jogo exterior, mas defensivamente traz os centímetros que a equipa precisa. A Simone Costa, que fez uma boa época na Alemanha, mas não consegue entrar aqui na convocatória. E a Raquel Laneiro, que brilhou em Espanha este ano e vai continuar em Espanha, pelo que sei. E a Inês Ramos, que foi uma das melhores jogadoras do campeonato português do Jogueira, levou o Jogueira à final, ajudou o Jogueira a ir à final do campeonato e que também vai jogar em Espanha, pelo que sei. Portanto, são jogadores que ficam de fora, dão garantias de futuro, de continuidade. Espero que haja a oportunidade de poderem ir a europeus no futuro, que não seja one and done esta vez, porque são jogadores que trabalharam muito e ajudaram muito a seleção a chegar aqui e é uma pena, alguém tem que ficar de fora. Alguém vai ficar de fora. Muito bem, nós depois para a semana vamos olhar. Mas é um europeu que será para a final de carreira de muitas jogadoras. Sim. E para a final de carreira internacional, pelo menos. E por isso, carregadinho de emoção. Estou curioso para ver a Sofia da Silva, a Inês Viana. Nós jogamos na Quarta, quinta e quarta, quinta e domingo, não é? domingo. Quarta, quinta e domingo, acho que é isso. Não, espera. Quinta, sexta e domingo, assim é que está correto. Quinta, sexta e domingo, sim. Amanhã, primeiro jogo de Eurobasket, primeiros jogos de Eurobasket, mas Portugal não joga amanhã. Portugal joga com a Bélgica, joga com a Bélgica, Montenegro. Chequia. Portanto, 19h15 com a Bélgica, 16h30 com a Chequia, portanto isto na quinta e na sexta, e depois Montenegro às 19h15 no domingo, e eu, se não estou em erro, espero não estar, todos os jogos vão dar na RTP2, portanto saudar também a RTP2. Sim, é verdade, é verdade. Não é? Então pronto. Muito bem, para a semana a gente fala sobre isto. Malta, um grande abraço, vamos embora que já estamos longos e temos muitas coisas para fazer, certamente. Se vocês a dar tarefas, mandem-nos o vídeo.